Bom, vamos começar aí. Bom dia, pessoal. Bom dia, Cadu. Bom dia, Adriano. Bom dia. Bom dia. Bom, vamos dar sequência aí no que... Vamos dar sequência aí no que a gente estava vendo ontem. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Consegue ver minha tela aí, Cadu? Tudo certinho? Não. Aquele mesmo esquema de ontem. Clica lá naquelas pessoinhas lá de cima lá do Meeting Fechou. e põe na minha apresentação. Vê se tá tudo ok aí. Tá. Tá? Consegui. Conseguiu? Sim. Beleza. Você tem um projetinho feito aí? O projeto de ontem. Isso. Sim. Tem? Só que eu não subi ele pro Git, Git. né? Tá? Isso, não subi ele pro isso. Não faz mal. Né, o nosso projeto era esse Carros 010, certo? Eu vou apagar ele aqui para clonar de novo para mostrar como faz, né? Você pode fazer também a mesma coisa para já acostumar. Então a gente vai... Como que a gente faz, né? A gente pega lá no GitHub. Ó, carro 010. Vou mandar o link aqui para você, que eu acho que fica mais fácil, né? O fio. Ó, mandei via WhatsApp. Eu também vou mandar aqui no chat do Hangouts. Ver se chegou aí o link no computador. Aí você clica, ele já vai abrir nessa página aqui que a gente criou, né? Aí você pode vir aqui no Clone or Download, né? Aqui esse Clone or Download, ele permite que você faça tanto um download de arquivo zip, né? Quanto você copie aqui a URL. Você põe nesse ícone quadradinho aqui na direita, clica nele, ele copia, tá? E aí a gente dá um git clone, que é o comando, e passa a URL. Assim a gente clona, né? Pode apagar o que você tem aí e, a não ser que você tenha feito algo a mais, dado uma brincada, você pega, guarda ele num canto e com outro nome, né? Diferente de carro 010. E aí você dá um Não, git.
Git clone, ó. Fala. Eu não alterei, não. Não alterei. Deixa eu ver. Ó, a gente deu um git clone, se der um ls-la, a gente vai ver que a nossa pastinha carro 010 está lá. Vamos entrar nela, cd espaço carro 010. Ó, ele está aqui, ls-la. Mostrou tudo que ele tem dentro do projeto, que é a nossa classe program, que vai iniciar o projeto, né? Iniciar o programa, e a classe carro, que vai construir o objeto carro. Sim. Faz um clone aí. Me avisa quando tiver ok. Vamos lá, já peguei no GitHub, já peguei o caminho na pasta. Agora eu tenho que apagar aqui no PowerShell. Ou você apaga via PowerShell, pode ser também pela pasta do Windows lá, né? Windows Explorer. Faz da forma que você achar mais fácil aí. Por linha de comando, se você souber, é mais rápido. Por quê? Porque você já vai estar com a janela do terminal aberta. Então, se você souber o comando, como que você está mexendo com o terminal, se você souber o comando, você dá um comando lá e ele faz. Você não precisa abrir a janela do Windows Explorer, nem ficar procurando Para onde está apagar o é seu RN, projeto. Isso. né? Na verdade, como você está usando o PowerShell, o comando seria outro. Acho que é remove item, alguma coisa assim. Só que ele tem os atalhos para que quem saiba mexer com Shell também não tenha dificuldade no PowerShell, né? Microsoft agora ela está com uma linha onde ela está disponibilizando as ferramentas delas também para outros sistemas operacionais, né? Como Linux, macOS. Né? Então você pode, se você tiver um Linux, você também pode instalar o PowerShell lá, né? Se necessário. E aí, conseguiu? Ele não tá. Não, eu fui aqui pelo Windows, ele não fechou. Não? Compartilha a tela aí, deixa eu ver. Não. Deixa eu ver. Paguei. Pagou? Eu acho que Eu tenho o PowerShell aqui, ó. no Visual Code. Ele estava aberto lá no Visual Code. Se você tiver. Ah, tá. Tem que fechar.
Tem o PowerShell aqui também. Não, ele estava indo. Qualquer coisa, se tiver dúvida nos comandos, você dá um menos help. Deixa eu ver. Ou barra interrogação também não é. Menos H, será? Não, menos help. Menos help. Acho que é menos help só aqui. Menos help para saber os comandos? É. Geralmente sim, aqui não vai muito, mas ele fala aqui como que você utilizar, né? Ele tem o menos F, sim. Dá um tab aí, vamos ver se é. Ou põe só o comando também. Deixa eu ver. De novo, faz isso aí. Cadê? Assim, né? Não. Dá enter aí. Olha lá, é remove item mesmo. Esse RM é um atalho para o remove item. E aí, foi? Você. O endereço do. Deixa eu pegar aqui. Na hora eu consegui apagar, peguei o endereço da GitHub. É. Aí é só dar um git clone assim, ó. Mas só que você tem que estar dentro da pasta, no nível da pasta sandbox, lá que você está criando, né? Deixa eu só. Se tiver outra pasta carro 10, você apaga. Se você já não apagou, apaga. Se você já apagou, tá certo. Aí você está no nível da pasta sandbox, aí você dá um git clone. Esse git clone ele serve para baixar o projeto do GitHub, tá? Ou qualquer outro repositório Git, e manter o histórico dos commits. CD Sandbox. Git clone. Clonou. Aí você dá um cd espaço carro 010, entra na pasta. Ok. Aqui eu acabei de ter uma ideia, ó, para a gente deixar separado todos os comandos que a gente foi tendo e rastreando
todas as nossas conversas, né, com código, para estar relacionado, eu vou criar um conceito que é uma branch, tá? O que é uma branch? Aqui, por exemplo, tem um sheet aqui, né, um lembretezinho que eu gosto muito. E também é um padrão de você trabalhar com o Git, né? Ele chama-se Git Flow. Tá? Eu gosto muito desse site aqui, desse Daniel Kummer, né? Deixa eu abrir aqui para ficar maior. Aqui é uma forma que você tem para trabalhar com Git, é um padrãozinho, tá? Não vou entrar nesse detalhe ainda, mas é mais para exemplificar o que é branch, tá? Você pode ver que aqui no nosso terminal a gente está na branch master, tá? Ó, se eu der um git status, se não aparecer para você, você dá um git status, aí ele vai falar on branch master. O que é branch? Branch é um galho, é galho em inglês, né? Ramificação, né? Então, aqui você tem esse símbolo aqui, que esses 3 anéis aqui, que significa o repositório, onde está guardado o código fonte que você vai versionar, né? E dele parte várias branches, ó. Então essa azulzinha mais clara aqui que segue na direita, ela é a master, ó, tá vendo? É onde nós estamos, tá? Geralmente a master é onde fica o código oficial, é aquele código que vai ser publicado em produção, que as pessoas vão utilizar aquele programa a partir desse código. E você tem uma outra branch aqui no caso, que é a develop, que é de desenvolvimento, onde você vai trabalhando. Por quê? Imagina que você no dia a dia lá do seu trabalho, você esteja fazendo um programa e esse programa esteja publicado lá, disponível na internet, está todo mundo utilizando. E aí você tem que fazer uma nova funcionalidade ou uma correção de um bug, alguma coisa do tipo, né? Você não vai programar diretamente, né, e jogar lá, já subir para o servidor. Por quê? Porque podem ocorrer erros, né? Brechas de vulnerabilidade. Então você separa numa outra branch de desenvolvimento e vai jogando. Ó. Então todo mundo que vai... Deixa eu subir aqui. Todo mundo que vai trabalhando, ele parte dessa develop. Deixa eu aumentar aqui para ver se fica mais visível, né? Ó, o pessoal que vai trabalhando, ele passa de uma branch develop, que é onde todo mundo desenvolve, ele vai criar uma funcionalidade que em inglês fala-se feature, né? Então, a partir de desenvolvimento, ele cria uma outra branch de feature, onde ele vai colocar a funcionalidade dele. Ah, mas por que? Se eu já não estou trabalhando na master, estou trabalhando na develop, por que eu preciso criar uma branch de feature? Né? Por quê? Porque pode ser que outras pessoas também estejam trabalhando no seu código fonte em outras funcionalidades. Então você, a partir da develop, você puxa um branch, trabalha nele e depois você joga ele de novo para develop. Tá? E no final... Lá no final a gente vai jogar. Aqui ele colocou mais uma branch intermediária que chama release, tá? Que no nosso caso não vai precisar, tá? Só que aí nós vamos jogar diretamente na master, tá? Então eu vou fazer para ficar mais claro aqui, ok? É só para você entender que você tem branches e cada branch é uma linha de sequência de commits, tá? Então, vamos lá, eu vou criar uma branch aqui
Eu vou criar uma branch git status, né? Já dei o git status. Eu vou fazer um git pull. O git pull ele serve para baixar a última versão, né? Que está lá no servidor. Então, por exemplo, você não vai ficar todo dia fazendo clone, você clona uma vez só. Se tiver atualização no servidor, você chega simplesmente e faz um pull, tá? Git pull, né? E aí eu vou criar uma branch aqui para a gente separar o projeto. Então, o que a gente fez ontem vai ficar numa branch chamada git checkout. Checkout ele serve para mudar de branch, né? Depois eu posso passar um link aí com todos os comandinhos do Git, né? Os mais usados para você ter familiaridade, né? Você pode procurar também na internet, né? Então o checkout vai mudar de branch, "-b" informa que ele tem que criar uma nova branch, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, dia 001 traço, que dia que é hoje? Hoje é dia 17, então ontem foi dia 16, vamos meter a data aqui invertida, 2020, que mês que nós estamos que eu não sei, junho, 6, né? Março, abril, maio, junho, então 26 e 16, tá? Então, quando você quiser baixar, se quiser rever um vídeo, por exemplo, que foi o do dia 1, que foi ontem, você vai lá, você pega aquela branch e vai ter até onde a gente evoluiu. Porque como nós vamos estar diariamente evoluindo em cima desse projeto, né? A gente pode ser que... o que eu ia falar? Pode ser que os códigos mudem, né? Então você quer resgatar o que você fez lá atrás e aí fica mais difícil, tá? Então eu vou criar uma branch dia 001 2016, tá? Criei, ó, ele mudou, tá? Se no seu terminal não aparece assim, você pode dar um git status para confirmar, ó, on branch dia 1 2020 0616, tá? E vamos dar um push, tá? Não tem nada para comitar porque ele tá igualzinho a master, tá? Eu vou até te mostrar, eu tenho uma ferramentinha visual que ilustra legal isso daqui, ó, que é o fork, que eu gosto, tá? Tem outras ferramentas também que o pessoal utiliza, me lembre depois, ó, vai ficar meio pequenininho porque não dá para dar zoom aqui, mas ó, você vê que nós temos a master, o que está em rosinha é o que está na sua máquina e o que está em verdinho, que é origin barra, é o que é no servidor. Então você vê, ainda no servidor não tem um dia 001, uma branch dia 001, só tem o que? A master na sua máquina e a master lá no servidor, e esse dia 001 está na sua máquina também, tá? Então vamos subir, eu vou subir isso daí. Isso daqui você não precisa fazer, tá? Eu que estou fazendo e eu só estou exemplificando. Depois, mais para frente, nós vamos pegar um dia, vamos tratar só de Git, tá? E aí a gente faz as brincadeiras aí, tá? Então eu já estou na branch correta, tá tudo certinho. Agora eu vou subir uma atualização lá para o servidor, porque todo commit que eu faço, todo versionamento que eu faço, eu estou fazendo na minha máquina, né? Então vou dar um git push origin, que é o apelido do meu servidor remoto, né? Se você quiser confirmar, né, você pode dar um git remote, que é o servidor remoto, -ev, ele vai te mostrar aqui, ó, aonde que é qual que é o servidor que você tá mandando, para você não mandar de repente para o servidor errado. Você pode adicionar mais de um servidor, tá? E aí dar um apelido para ele. Esse daqui nós apelidamos origin, tá? Que é um padrão do Git. Mas você pode criar vários apelidos e vários endereços,
Tá? Entendi. Uhum. Então vou dar um git push origin, só que aí não é master, aí é essa branch aqui, dia 001 20 06 16. Legal, subimos, tá? Ó, se a gente olhar aqui, né, agora ele tem lá no servidor, ele já tem a branch. Então, e eu vou criar também uma outra branch, que é a que nós vamos trabalhar hoje, em cima dela, tá? Então, por preciosismo, eu vou dar um checkout na master, só que agora não preciso "-b", porque a master já existe, tá? Não, é melhor em cima do dia 001, né? Porque a gente vai ser... Bom, na verdade tanto faz, tá? Porque nós vamos pegar a recorrente, né? Então eu vou fazer o seguinte, ó. Git checkout "-b". Vou chamar de dia 002 e a data de hoje, que é 2020 06 17. O dia que a gente for mexer com Git, aí a gente faz, senão a gente vai perder muito foco aqui, né? Foco, acho que no comecinho agora a gente tem que dar sequência à programação. O Adriano tinha falado de deixar você fazer, ou ele mesmo fazer, mas como eu estou passando aqui só o Git assim por cima, tá? Só explicando como nós vamos usar, vamos deixar para um dia que a gente for mexer só com Git, senão a gente perde o foco aqui, né? Então git checkout "-b", dia 002 2020 06 17. Tá. Se você quiser falar alguma coisa, Adriano, pode falar, não precisa ficar com vergonha não. Não precisa falar baixinho não, pode falar alto. Sem problema. Git checkout "-b", dia 002 2020 06 17. O intuito aqui é a gente ter essa conversa, né? Ter um bate-papo e tal. Então não tem essa, vou falar besteira. Não tem, mano. Pode falar o que quiser, tá? Não tem certo, não tem errado. A gente vai desenrolando aqui, tá? Ó, git checkout "-b", dia 002 2020 06 17, que hoje é dia 17. Aí criei, beleza. E é em cima dessa branch que nós vamos trabalhar. Agora você dá um pull aí, dá um git pull nesse diretório que você tá, que é o carro 010, que ele vai trazer essas branches aqui para você. E aí você entra nessa branch dia 002, que é a que nós vamos trabalhar agora, tá? Ó, se eu atualizar aqui o fork, tá tudo com o mesmo código, ó, dia 001, dia 002, a master e a origin master, tá? No final eu vou te mostrar como vai ficar hoje, né? Hoje depois a gente no final da nossa conversa, a gente sobe esse código lá pro 002. Beleza? Tô confirmando. Beleza, peraí. Deixa eu só fazer agora. Sim, sem pressa, eu te espero. Git pull, correto? Isso, Não é isso, né? é isso. Ele apareceu aqui a data.
do dia 16. Tá me ouvindo? Oi? Ele apareceu aqui, eu dei o git pull, ele apareceu a data É. do dia 16, dia 1. E do dia 2 não? Dia 2 não. Você pode dar, ó, quer ver, ó, você usa um comando assim, ó, git, quer ver? Para ver as branches que você tem aí, ó. Você pode fazer assim, ó, git branch menos all. All é tudo, tá? Então ele mostra, se você der um git branch, ele vai mostrar só as branches que você tem no seu computador. Se você der um all, ele mostra também as que tem no servidor, tá? Então, as que estão aqui em cima, ó, são as que estão na sua máquina, e as vermelhinhas, ó, remotes, origin, é o que está no servidor. Eu dei esse git branch, ela apareceu só a master de verde. Deixa eu compartilhar para você ver. Compartilha aí. Não tá indo, né? Não tá indo, peraí. Você tá. Você compartilhou? Aqui não está compartilhado. Compartilha a tela aí. Vou estar deixando aí. Tá, então explica aí o que você fez aí. Tô com dificuldade, não tá indo não. Bom, eu dei o git branch, ele apareceu Menos all. só a master, menos all. É. Ele apareceu a master em verde. Só Depois master? apareceu em verde só master. Tá. E depois apareceu em vermelho o dia 1, que foi o de ontem, a origin, id e a origin master. Nossa, acho que você não subiu então a. Será que eu não subi? Esse é do dia 2. Deixa eu ver aqui no fork. É verdade, eu não subi. Não subi. Git push origin dia 2. Beleza, vê agora. Manda o git branch menos all de novo. Dá o pull antes, né? Pull e aí. É, ou o git pull ou o git fetch. O git pull ele baixa tudo, né? O git fetch ele só pega as novidades lá que tiveram mudanças.
né, no servidor. Entrou. Git É, pull ele apareceu aqui também. tá bom. Então você dá um git checkout dia 002 blá 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 blá. O tab ele ajuda bastante, tá? Se você Tá. for preguiçosão igual eu aí, você começa a escrever, aperta o tab, ele completa para você em alguns casos. No caso do nome das branches, eu sei que ele completa. Isso ajuda porque às vezes você quer colocar um nome maior de branch. E aí não precisa ficar se matando, né? O comando não vai. Oi? Engraçado que meu tab não tá indo. Ah, então escreve, Ele não tive tem. que copiar e colar o dia. Copiei e colei o dia 002. Também. Às vezes, dependendo do terminal que você está usando aí, ele não tem autocomplete, né? Ele trouxe para mim a data, remote branch, data 002, from origin. Dá um git status aí, ó. Tem que ficar assim, ó. Git status. Tem que estar aqui, ó. On branch dia 002. Aí você sabe que tá certo. Desceu. É igual a sua. Tá? Então tá certo. Então agora vamos começar a trabalhar aqui efetivamente, tá? Bom, então você já sabe, né? Se você quiser assistir o vídeo de ontem e precisar do código, você vai lá e baixa no GitHub, dá um clone e entra na branch dia 001. Se você quiser baixar a versão que a gente vai ver hoje, é só você mudar de branch, dar um pull, né? E muda de branch, tá bom? Tá bom. Então a gente dentro do diretório a gente dá um code ponto. Ele já vai abrir o Visual Studio Code já no projeto correto. Ou não, né? Deixa eu ver aqui o que pode dar errado. ls-la, tá tudo aqui. Code ponto. Bugou? Acho que bugou, né? Vai me queimar.
tem coisa que zica, né? Vamos ver. Tentar mais uma vez. Ah, agora foi, né? Ele estava guardando o cache, né? Provavelmente. Aí deu bugado e ele não tinha entrado aqui na pastinha, tá? Aí ele tá falando, olha, para você executar o projeto, você precisa de um C# Extensions, né? Por que acontece isso? Quando nós criamos o projeto também apareceu. Vou dar um yes aqui, né? Por que acontece isso? O VS Code, ele nada mais é que um bloco de notas, tá? Um editor de texto, onde você tem aqui um Explorerzinho, né? Um Windows Explorerzinho, né? Análogo ao Windows Explorer, né? O explorador de arquivos, né? E também ele permite que você coloque extensões, né? Então você tem todo tipo de extensões, não é só do C#, que é a linguagem que a gente está vendo, mas também de outras linguagens, ó, Java, JavaScript, Groovy. Meu, tem uma porrada de plugin, né? Você não vai instalar tudo porque vai ficar muito pesado. Então quando você cria um projeto, ele pergunta, ó, eu vi que seu projeto é C#, se você quiser rodar, você vai ter que instalar essa extensão. Aí você dá um sim, ele já instala, dá tudo certo, ó. Aqui também ele te dá alguns comandos, ó. Se você dá um Shift Ctrl, né? Aqui Mac, essa teclinha aqui é o Command, né? Mas é a mesma coisa que a tecla Windows do Windows, né? Então você Shift Windows P ou Shift Ctrl P, não sei como que é no Windows agora. Ctrl Shift P, né? Uhum. No lugar dessa janelinha seria Ctrl, né? Ele mostra todos os comandos. Se você precisar ir para um arquivo específico, né? Ó, você dá um Ctrl T. Ah, eu quero ir no carro, ó, carro CS, ó. Ele já te mostra aqui. Isso aqui é válido para quando você tem muitos arquivos, né? O F5 para a gente o F5 para a gente executar o programa, igual a gente fez ontem, né? E aqui para aparecer o terminal é essas teclas malucas aqui, Shift Option. Aqui no Windows é mais fácil, é só Ctrl e aspas simples. Ctrl e aspas simples, Aqui tem Shift Option, que é o Alt T. Vamos ver o que essa desgraça faz. Né, ele abre o terminalzinho aqui embaixo. Como eu expliquei antes, você pode usar esse terminal aqui também, tá? Não tem problema. E como eu fiz umas graças aqui no meu terminal, então ele aparece aqui meio zoado, tá vendo? Ele não tem 100% do suporte, né? Para fechar, o mesmo comando. Bom, mas isso não importa, né? Dá um clear aqui no terminalzinho para limpar. Vamos voltar aqui para o nosso código, né? Então a gente tinha a classe Program e a classe Carro. Deixa eu ver, a janela tá fazendo barulho do caramba, né? Tá ventando bastante hoje. Deu uma apertada nela. Bom, você tem aqui a classe Carro e a classe Program, ó. Você tem a abinha aqui em cima que você pode mudar, tá vendo? De um arquivo para o outro, né? Tá aberto desse outro lado? Deixa eu dar um jeito aqui, fazer a gambiarra aqui nessa janela para ela ficar para de bater, velho. Espera um pouquinho.
Pera aí, fazer uma gambiarra aqui. Só pra ela parar de bater, vai girar ruído aí no vídeo e ficar ruim. Tá, beleza? Já coloquei um papelzinho lá. Bom, então ontem a gente viu o que é uma classe, né? O que é um método. Aí agora eu vou perguntar para você, Cadu, o que você acha? O que é uma classe, pelo que você entendeu de ontem? Uma classe pode ser um verbo, uma classe, ou alguma coisa, como posso dizer? Alguma ação. A ação era um método, lembra? Por exemplo, ligar, andar, Certo. é um verbo, é um método da classe carro, ó, tá vendo? E o que seria a classe? A classe viria antes do método. Dentro da classe Seria você isso? tem métodos, dentro da classe. Tem um método. Isso. Classe, a gente pode colocar que é o que define o método. Sim, ela define o Separa o método. método. Isso. Na verdade. Separa ou não? Hã? O que separa qual método vai ser utilizado? Não tem. Na verdade, nós estamos falando aqui de programação orientada a objetos, né? Lembra? Sim. O que é um objeto para você? Objeto é qualquer coisa que a gente pode. Qualquer coisa que a gente pode dar ordem. Tá. Objeto é bem próximo do objeto da vida real, né? São objetos mesmo. O que é um objeto na vida real? Certo. Dá um exemplo de um objeto. Objeto é alguma coisa que a gente pode mudar de lugar, alterar a posição dele. Puta, Isso, uma TV, isso, uma TV aí, ó. uma cama, uma cadeira. São objetos. Isso, tudo é objeto, né? Então imagina que você vai lá construir a sua casa. Então, para você construir a sua casa, você tem que colocar vários objetos dentro dela, não é? Certo. Você teve que comprar uma mesa, você teve que comprar uma geladeira, você teve que comprar um fogão. E aí você vai colocando objetos dentro da sua casa, aí você tem a sua casa e é o seu lar, certo? Certo. O seu programa é a mesma coisa. O seu programa você vai ter que colocar vários objetos nele para que ele tenha a funcionalidade esperada. Na sua casa, o que você fez? Você foi lá, alugou uma casa, você colocou fogão, você colocou geladeira, você colocou cama, colocou TV, colocou um monte de coisa, né? Por que você alugou uma casa e colocou tudo isso? Para você ter uma função... Por sua necessidade. Para sua necessidade, para que ela tenha a função de lar, né? Um lugar onde você possa chegar com a sua família, descansar, passar o dia, né? Então você precisa daquela função, você precisa de um lar, né? Então, se você precisa de um lar, o que você tem que fazer? Você tem que ir lá e alugar uma casa, né? Então você pode fazer uma analogia, né, entre programação e a sua casa, por exemplo, né? Então, vamos supor, o cara ele precisa de o cara tem um supermercado, ele precisa de um sistema para ler o código de barras
e, e já somando os preços, né? Para que a pessoa pague, né? Então, assim como você precisa de um lar para viver, o cara do supermercado ele precisa de algo que leia o código de barras e já some, já faça um total, né, daquele valor para a pessoa pagar, tá? Não estou falando em escala, mas de prioridade, lógico que um lar é mais importante, mas é a mesma ideia. Tem uma necessidade e você vai atender ela. E aí, por exemplo, se você vai fazer um sistema de código de barras para somar os preços lá de supermercado, sisteminha de supermercado, você vai colocar vários objetos dentro desse sistema, né? Vamos supor aqui, no nosso caso, carro. Para que serviria um carro? Poderia ser, por exemplo, um sistema de montadora, né? Ou um sistema de concessionária que vai vender os carros, né? Então você cria aqui uma classe carro, né? E esse objeto, e depois ele, quando você colocar ele para subir na memória, ele vai virar um objeto, né? Então aqui a classe, na verdade, você está ensinando, você está dizendo para o computador, né? Ensinar é uma palavra meio errada aí, né? Por conta da inteligência artificial, né? Então não seria ensinar, né? O termo correto, mas você está dizendo para o computador como ele criar esse objeto carro, né? Por exemplo, se você falar para o computador assim, computador, cria um objeto TV aí para mim, ele não vai saber o que é uma TV, não é verdade? Sim. O computador, ele só sabe aquilo que você passa para ele, aquilo que você diz o que é e o que é para fazer, senão ele não sabe, né? Ele é um mero processador, ele não guarda conhecimentos, né? Então você tem que criar um programa e você tem que passar esse conhecimento para ele primeiro. Então, por exemplo, aqui no nosso programa, eu falei para ele o que é um carro, né, dentro do nosso contexto, e falei que ele tem um método que o carro pode andar e pode ligar, né? Se eu criar um outro projeto e falar pro computador, olha, cria um carro para mim, ele já esqueceu, ele já não sabe mais o que é carro, né? Por quê? Porque está fora de contexto, né? Nós estamos aqui dentro de um contexto que nós fomos lá e falar, ó, quando eu falar carro, você entende que carro é isso aqui, ó. Beleza? Então o carro seria a classe. Seria a classe. O que a classe... Mas ela é uma classe enquanto você está escrevendo. Quando você mandar executar, ela vai virar um objeto. Entendi. Entendeu? Entendi. O que você entendeu que é uma classe, então? Uma classe é o que a gente pode... Como posso dizer? A classe é um objeto, seria um objeto, Uhum. que a gente pode passar todas as ações que esse objeto pode realizar. Da ordem, Isso. quais as ações que esse objeto pode fazer por nós. Seria isso. Beleza, é isso aí, né? Só que os objetos, eles não têm só ações, né? Eles também têm propriedades, Tá. né? Então, vamos mexer agora com propriedades, ó. Ó, aqui a gente vai falar que são métodos, tá? A partir daqui de baixo, tá? E agora aqui em cima, vamos criar algumas propriedades. Propriedades são as características do carro, né? Então vamos criar aqui public string cor, por exemplo, tá? Então o carro tem cor? Tem, né?
Você pode colocar aqui também, qual que é a outra característica do carro? Public string, string é texto, tá? Aqui no método, por exemplo, a gente criou um método com void, que ele não retorna nada, tá? Aqui a gente está falando que é do tipo string, que é texto. Se fosse número, a gente provavelmente ia utilizar int, tá? Se fosse data, datetime, são tipos, tá? Tá. Mas depois a gente entra mais a fundo nisso aqui, tá? Então, ó, public string, a gente pode criar também categoria, tá? É uma propriedade do carro, tá? Roda. Ó, vamos criar uma do tipo de número, ó, int, quantidade de portas, ou portas quantidade, ou só portas. Quantas portas que é? É 4 portas, entendeu? Certo. Então aqui você pode criar carro de uma porta, 2 portas, 3 portas, 4 portas, quantas portas você quiser, tá? Você vai, quando você for criar o carro, você pode falar que ele é azul, vermelho, você pode dar a cor que for. Categoria, você pode falar que é um utilitário, né, uma van, um carro, um sedã, né, um carro esporte, tá? Você vê, eles não são ações, Certo. são as informações do carro, tá? Para você montar o seu carro personalizado. Legal? Legal. São as propriedades, né? São as propriedades. Então manda ver aí. Chega onde eu cheguei aí. Aí você me avisa. No caso é colocar as propriedades, né, dentro da classe. Ok. Belezinha? Ok, Daniel. Já. Colocou cor, porta, categoria, certo? Cor, categoria, roda e portas. Tá. Isso mesmo. Tá certo. Beleza? Aí, o que acontece? No C Sharp, a gente utiliza aqui, ó, não põe o ponto e vírgula no final para propriedades. A gente geralmente coloca isso aqui, ó. A gente abre chaves e põe get set. Você sabe o que significa get set? Não. Get é pegar, set é setar, tá? Mas por que ele cria, tem que colocar esse get set, né? Por quê?
Porque assim, né, vou contar um pouquinho da história agora, né? O que acontece? Antigamente, tá? Antigamente o pessoal utilizava assim nas versões mais antigas do C Sharp, colocava o que? Um private string sei lá, escapamento, escapamento, né? Então, essa string, quando você coloca o private, né, você tem os acessores, né, o public e o private. O public, qualquer um pode acessar. Se você tiver aqui dentro de outra classe program, por exemplo, ó, ele vai enxergar o carro ligar. Por quê? Porque o ligar está aqui embaixo como public, tá? Se tivesse private, ele não ia ter acesso, porque ele é privado, ó, dá erro, ó, tá vendo, ó? Ah, não conheço, tá? Deixa eu ver se eu der um Ctrl ponto ele dá uma sugestão. Não, ele não dá esse tipo de sugestão, tá? Mas ele não enxerga, não tem acesso. Por quê? Você colocou ele como privado. Então, privado ele só tem... Agora, se no andar, dentro do andar, você quiser chamar o ligar, aí ele enxerga, ó. Ele não reclama, tá vendo? Por quê? Porque é privado, ó. Privado significa o quê? Você só pode usar ele dentro da própria classe. Tá? Hã? Alô? Fica fechado, né? Fica fechado, né? Depois nós vamos ver mais a fundo isso daí, tá? Isso o pessoal faz para quê? Quando você estiver criando um programa, depois outras pessoas vão trabalhar nele também, né? Então é como se fosse um sinalizador, falando assim para as outras pessoas que vão programar, falar, pessoal, ó, isso daqui é para ficar aqui dentro só, não é para expor, senão vira zona, vira bagunça, né? É um conceito mais organizacional, tá ligado? De organização, tá? Uhum. Então vou voltar aqui pro public, tá? E aí, voltando à nossa historinha, né? Antigamente o pessoal criava assim, ó, uma variável privada, né? Chamada escapamento, tá? E aí colocava assim, criava métodos públicos para acessar essa variável, né? Então esse método devia se chamar get ficou melhor, né? Get. Vou deixar em evidência esse get, tá? Escapamento. É um método. E esse método, ele iria retornar a variável escapamento. Tá vendo? Assim como eles também criavam um método chamado set escapamento, que não retornava nada, mas que você passaria como parâmetro um escapamento, né? Aqui. Na verdade eles até criavam assim, ó, na verdade, né? Eles colocavam uma nomenclatura de underline.
antes, para diferenciar. Tá? Beleza? Beleza. Isso aqui não precisa fazer ainda, eu só estou explicando, tá? Então eles criavam métodos, get, escapamento, por quê? Eventualmente, né, você poderia tratar aqui, né? Então, por exemplo, quando o cara foi gravar o escapamento, ele poderia fazer uma verificação aqui, ó. If string ponto is null or empty or white space, throw new exception. Por favor, informe um tipo de escapamento, né? Colocar uma mensagenzinha de erro aqui, né? Então, se ele visse que fosse, né? Então ele poderia fazer um tratamento aqui, né? A hora que você fosse gravar essa variável, né? Você poderia colocar outros códigos aqui. Para quê? Para preservar essa variável aqui sempre íntegra, certo? Certo. Tá? Eu estou passando meio rápido, meio por cima, que é só para você entender, porque hoje em dia não faz sentido nenhum a gente utilizar isso daqui, esse monstrinho aqui, tá? No Java eles ainda utilizam dessa forma, se não me engano. Não sei se evoluiu, mas a princípio eles usam dessa forma aqui, né? Criando métodos get e set, tá? Depois, tudo isso daqui, a linguagem evoluiu para isso aqui, ó. A linguagem do C# ela evoluiu para isso aqui, ó. Public. Isso aqui é um pouco da história das properties, tá? Só para você entender. Sim. Public string escapamento. Né? Então ele continuava tendo a variável privada, escapamento. Só que aí ele passou a ter esse get aqui em cima e o set aqui embaixo, que era a mesma coisa, né? Só não precisava ficar criando get, return escapamento. Você escrevia só um pouquinho menos de código, né? Você dava assim, ó, return escapamento, e no set você colocava escapamento igual a value, tá? Então você criava as propriedades dessa forma. Então provavelmente, se você pegar um código que é um pouco mais antigo, daquele método lá get set você não vai ver, tá? A não ser que seja no Java, né? Então se algum dia você for mexer com Java e você vê métodos que começam com get ou com set, você já entende que é referente a uma propriedade. Beleza? Uhum. Tá? Beleza. Eu achei que eu estava falando demais, mas eu achei que até foi interessante explicar isso aqui, tá? Pra caramba. Pra caramba. Foi bom a história. Muito bom. Ó, então se você pegar um código antigo para dar manutenção também, você vai ver as propriedades desse jeito, tá? E aí hoje eles evoluíram para isso aqui, ó, né? E não tem mais essa privada aqui. Privada é engraçado, né? Essa propriedade privada aqui. Português é uma linguagem interessante, né? E aí ele abre e fecha e põe get set aqui, ó, né? Por quê? Porque se você não precisar fazer nada, se só for retornar, ele já entende e já retorna. Se eventualmente você precisar fazer uma alteração, como por exemplo, verificar se antes de setar se está em branco, você pode pegar aqui só o set, por exemplo,
e fazer a sua validação aqui, né? If string ponto is null or empty, né? Value, que é o que ele vai receber. Aí você desenrola aqui, né? Não precisa ser tudo na mesma linha, né? Pode ser assim também, né? Direitinho igual ao outro, né? Mais higiênico. Tá bom? Então você ainda tem essa possibilidade, tá? Mas quando você não tá... Geralmente quando você não precisa fazer as validações, a gente joga só assim, ó, get set, tá? Beleza? Beleza. Então vamos apagar esse escapamento aqui que não precisa, senão vai complicar muito a nossa história. Tá, então a gente tá aqui, ó. Então vamos substituir no nosso código esses ponto e vírgula das propriedades por getSet. Ó, Ctrl C, modo preguiçoso, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl C cola, Ctrl V, Ctrl C copia, Ctrl V cola. E aí eu vou aproveitar, vou dar um commit aqui, ó. Git add ponto, git commit -m criação de propriedades. Pode fazer aí o... Pode fazer. Eu só peço para você não mandar um push lá pro repositório, tá? Tá. Senão vai dar conflito, não vai? Vai dar conflito, vai fazer um... Push. Esses do Git aqui você ignora, tá? Esse do commit você só faz porque porque você já fez e eu tô usando o que você fez. É isso, né? Uhum. É isso mesmo. Não, tá tranquilo. Eu fiz a alteração aqui no getSet pelo ponto e vírgula. Tá. Você tinha feito. Às vezes que eu acho que pode... Tá legal. Então, Cadu, o que eu acho que pode ser interessante é o quê? Você cria uns dois projetos mais ou menos igual, sabe? Você deixa um com repositório no Git e outro você só deixa na sua máquina, que aí você vai, tipo, beleza, eu quero retomar naquela aula. Aí você pega, você vai escrevendo no projeto da sua máquina, tô com dúvida em alguma coisa, aí você olha o código no Git. Fazer uma parte, né? Sim, você faz tipo como se fosse dois projetos iguais, só que aí um tá ligado com Git e o outro não. Você cria lá uma pastinha carro 010, que foi o que você clonou, e aí você pode criar lá um meu carro 010, que é onde você vai estar programando. Então no carro 010... E aí eu posso criar no meu Git também, né? Pode criar no seu Git também. Aí você pode criar no seu Git, pode subir, pode... né? Que aí você não... Que aí você não fica fechado em o quê? Em só fazer pull do código que já está lá, e também não acontece de você acabar dando um push a alguma coisa e, não sei, sabe, tipo, mudar alguma coisa do código ou apagar alguma coisa. Entendi. E aí ficar salvo pro outro pessoal que faz eu vou ficar como... Eu vou pegar esse exercício para fazer hoje, eu achei interessante. Boa. Eu vou querer começar a fazer alguma coisa diferente aqui já para pelo menos pegar esses métodos aqui, propriedade, e começar a utilizar. Então, aí tenta escrever de cabeça, aí o que, beleza, não tô lembrando, aí você dá uma olhada no código do meu pai aqui,
Se não, você pega e vai escrevendo de cabeça mesmo. Bom, será que vai voltar? Será que caiu? Às vezes acabou a bateria. Não tô aqui no ar. Bom, acho que é isso aí, né? Então a gente já falou sobre Git, né? Criamos algumas propriedades. Vamos encerrar por aqui. E amanhã a gente coloca em prática aí essas propriedades, né? A gente põe para rodar, né? Então a gente explica como que vamos preencher as informações e como a gente pode pegar e utilizar essas propriedades aqui, né? Então no dia 1 a gente viu o que eram os métodos, né? Que são ações, né? Então os métodos são ações e as propriedades são as características do que será futuramente um objeto carro, né? Então a classe, né? A classe você está falando para o computador como criar o seu objeto nesse mundo computacional aí, nesse universo computacional, né? Dentro da máquina, né? Então você tem que explicar para ele como ele deve construir esse carro, né? Então você fala, quando você pedir para ele criar um objeto carro, ele vai entender e vai saber certinho como construir o objeto, beleza? Então aqui a gente, para o nosso caso, né? De acordo com a necessidade que você vai fazer, o carro ele pode ter outros focos, né? No nosso caso aqui, para o nosso sisteminha, ele tem essas propriedades que é cor, categoria, roda e portas, tá? E ele liga e ele anda, tá bom? Até o momento. Depois a gente vai colocando outras funcionalidades e vai explicando novas coisinhas aí da orientação a objeto, beleza? Novos conceitos da orientação a objeto, tá bom, pessoal? Beleza. Falou e até a próxima aí. Valeu. 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 Valeu, Valeu, Cadu. Um abraço. Falou. Um abraço.